Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai, que está aonde? Que está aonde? Feche seus olhos um pouquinho. Jesus, nós te damos honra, Pai, te damos glória. E dizemos que tudo que nós mais desejamos aqui nesse lugar hoje, Pai, é a Tua presença. Não há nada melhor, Pai, nada mais agradável do que sermos ministrados por aquilo que o Senhor tem a nosso respeito. Jesus, que nessa noite não seja apenas uma noite comum, mas seja uma noite de reencontro contigo, uma noite onde nós venhamos, Senhor, ser alimentados pelo alimento que vem do céu. Eu tenho a certeza, Jesus, que ninguém que chegou aqui vai sair daqui da mesma maneira, mas vai ser tocado profundamente pelo Senhor. E eu oro, Pai, e digo que Tu és bem-vindo aqui, e tudo aqui pertence a Ti. Nós não queremos, nunca vamos querer honra ou glória para nós, nunca vamos querer que um nome tenha destaque a não ser o Seu. Nós queremos, Pai, que o nome que é todo sobre todo, nome que é nome sobre todo nome, que é o Seu, Senhor, Ele seja glorificado aqui neste lugar, não apenas hoje, mas todos os dias, e muito mais, Pai, do que na nossa igreja, num culto, nesse púlpito, mas que o Teu nome Ele seja engrandecido em nossas vidas, que cada um que aqui está, Pai, possa ter dentro do seu coração uma chama incansável por Ti, por tornar real, Pai, o Teu nome aqui nessa terra, porque é através de nós que as pessoas lhe conhecem, que essa mensagem flua, Pai, assim como o Senhor ministrou em meu coração, e nós sejamos impactados nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Queridos, qual que é a utilidade do sal, se não for salgar? Pode participar comigo? Quem pode participar comigo aqui? Amém? Quem veio aqui para ser abençoado hoje? Qual que é a finalidade do sal, se não for para salgar? Eu acho que uma das coisas que a gente percebe muito bem, mas muito bem mesmo, é quando a gente vai jantar, vai comer, vai almoçar, e a gente sente que a comida está sem sal. Quem sente aí? Porque a comida ela fica sem o quê? A comida acaba ficando sem sabor. A comida não fica tão boa. Ela tem uma palavra que as pessoas usam. Ela fica Cada um está insolsa. Fica sem sal. É melhor assim. Ela fica sem sal. Eu vou pedir para que alguém bate uma cadeira para mim, que eu não vou conseguir pregar em pé. Eu estou bem fraco. Eu vou precisar pregar sentado. Amém? Vocês estão bem? Mas eu não vou conseguir ler o iPad. Aí, aqui ó, me ajude, amor. Me dê uma ideia. Irmãos, eu estou inventando de fazer uns jejum meio louco aí. E aí fui inventar de tomar monjar. Amém. Aí ó. Amém? Alguém vai se escandalizar de eu pregar sentado aqui? Posso ficar aqui? Senão eu posso chamar o melhor que tem aqui nessa igreja, que ele já assume meu lugar aqui, né, pastor Claudemir? Amém, vamos lá. Qual que é a utilidade do sal, se não for para salgar? Alguém me responde? Não tem. Por quê? Porque uma comida sem sal, ninguém consegue comer. Você pode comer até por um momento, pode comer por um dia,
Mas uma hora ou outra você vai reclamar. Nunca me esqueço, acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos. E a primeira vez que minha irmã foi cozinhar, irmãos. Eu e o Jonatas lembramos. Ela talvez não, mas nós lembramos. Olha aí, ó, o que vai inventar aqui? Olha aí, ó. Gostei, hein? Será que vai caber? Acho que eu vou abrir um pouquinho mais. É para eu pregar sem o iPad? Amém. E queridos, a minha irmã, ela foi fazer um macarrão pra gente. Meu pai e minha mãe estavam viajando. Ela lembra. Tu lembra, Vanessa? Viu? Gente, ela fez com tanto amor e com tanto carinho aquele macarrão. Mas, quando eu e o Jonas fomos comer a primeira garfada, irmãos, primeiro que ele parecia uma bola assim. Eu não sei o que ela fez de errado, porque o macarrão ele não soltou, ele ficou tudo que meio que uma coisa só. E aí, queridos, olha só que loucura. Quando eu dei a primeira garfada, irmãos, eu acho que ela gastou 1 quilo de sal para 200 gramas de macarrão. Mas pensa um troço que estava salgado. Mas salgado, salgado. E aí eu e meu irmão, para nós não decepcionar ela, porque ela estava começando. Ela, tá bom? Uhum. Eu devo ter tomado uns 5 litros de água junto com aquele... As pedras no rim que eu tenho até hoje. Nem tenho mais. Aí, queridos, olha só. Aí quando ela foi sair para ir no banheiro, eu e o Jonas aproveitamos aquele momento e demos um fim no macarrão. Mas o macarrão era tão ruim que a gente jogou para fora, assim, no nosso muro, tinha uns cachorros, nem os cachorros comeram, irmão. Pode ser, pode, não, deixa aqui mesmo, que tá bom. Escorrega, é. Obrigado. Está lindo, hein? Uma salva de palmas pela vida desse homem. Vou te dar a minha mão, Jaro, essa vai te fazer efeito. Te amo, Lui. Gente, mas vamos lá. O sal, ele tem uma serventia. E quando ele é demais, a gente sente, sim ou não? Mas quando ele falta, também. E uma das coisas que, quando a Bíblia está falando aqui, é que, qual que é a utilidade do sal a não ser salgar? E para que serve uma lâmpada, se não for para ela iluminar? Tu já parou para pensar, uma lâmpada embaixo de uma cama, ela vai iluminar alguma coisa? Ela precisa estar onde? Ela precisa estar em cima. E uma das coisas que eu vejo, cara, é que Jesus, ele está dizendo que o cristão que não influencia, ele perdeu a razão do porquê existir. Quando você vê o sal, e a Bíblia está mencionando que nós precisamos ser o sal da terra, o sal, ele tem algum efeito? Tem algum efeito? Tem. Você nota se tem muito sal, se tem pouco sal. E quando o cristão, ele para de ser o sal da terra, significa que ele já não tem mais por que existir. A Bíblia está dizendo isso, que Jesus está dizendo claramente que o cristão, que ele não influencia mais, que a sua vida não influencia mais nada, ele já perdeu um propósito por que existir. E uma das coisas que eu vejo, é que o sal, ele muda o ambiente. Como assim, pastor? O sal muda o ambiente. Se uma comida sem sal é sem graça, significa que um cristão que também não tem o sal, que é a presença de Jesus, ele se torna alguém sem graça. Se o sal, quando ele está demais, ele também estraga, significa que o cristão, quando ele está muito religioso, ele também não é bom. E uma das coisas que eu tomei um café, acho que sexta-feira, é verdade, e aí, não, eu estava lembrando da história aqui, se acalme. E aí, falaram para mim assim, eu tenho um tio que se converteu, mas ele se converteu tanto, que ele chegou a se tornar chato. E sabe o que eu vejo? É que tem alguns cristãos, que eles são tão religiosos, e são tão chatos, que eles são quase demais. Aí na família ninguém gosta, na empresa ninguém gosta, na roda de amigos ninguém gosta, por quê? Porque o cara é chato. Sabe aquele cristão que nada pode? Tudo está errado, tudo vê problema, tudo ele acha algo de ruim, ele só não olha para onde? Para ele mesmo. Então o sal, ele precisa dar sabor, o sal ele muda o ambiente,
Mas o sal, quando ele chega em um lugar, uma comida que está sem sal, e você salga, ela volta a ter o quê? Sabor. Nós, como cristãos, somos responsáveis por dar sabor nos ambientes que a gente chega. Tá meio estranha essa pregação de hoje, né? Comida, sal, não tá? Tá legal? Ah, amém. Então vamos lá, porque tá todo mundo meio estranho aí. Eles estão me testando, a mídia. Tá bom assim? Pegou eu? Tá lindo? Fala no microfone que você falou aqui. Não. A igreja precisa ouvir isso aqui, vem cá. O que eu tô? Depois de mim, você é a pessoa mais linda daqui. Ah, não. O nosso pastor é lindo, né? É convencido, né? Depois de mim, cara. Pô, o cara é terrível. Mas uma das coisas que nós notamos, então, se a comida não está salgada e ela é salgada, a gente sente. Quando a Bíblia está dizendo que nós somos o sal, significa que nós somos responsáveis por gerar em ambientes o quê? A diferença. Não é só o sabor crente. Não é só o seu sabor. É você ser crente de verdade. É ser alguém que as pessoas sentem sua falta quando você não está. É ser alguém que as pessoas elas sentem prazer quando você está e sentem falta quando você não está. O que nós não podemos ser, queridos, é aquelas pessoas que as pessoas dão graças a Deus quando a gente está, quando a gente não vai. Acho que eu falei certo? Falei. A gente não pode se tornar pessoas tão chatas ao ponto que as pessoas dão graças a Deus quando a gente não vai. Sabe quando faz uma janta de família, não sei quando que as famílias se reúnem aqui, a minha se reúne uma vez por ano. Que é todo mundo de longe, uns de Floripa, outros de Rio Negrinho, nem mais uma vez por ano, Amaro. Era mais, sabor reunir. Nos aniversários da avó. Mas vamos lá. Mas sabe quando as pessoas, elas olham e elas agradecem por você não ter ido? Quem já passou por isso? Então vocês são chatos, você que levantou a mão. Eu não sei se eu já passei, irmão. É que tem gente que não fala a verdade, né? Eu acho que tem gente que não fala a verdade quando você não vai, que fica feliz. Mas quando a Bíblia está mencionando que nós somos o sal da terra, o que é isso? As pessoas precisam olhar para nós, sentir nossa falta, mas por quem nós somos? Mas por aquilo que nós, vamos lá, por quem nós somos? Mas por aquilo que nós carregamos. E Jesus é claro quando ele fala que o cristão que ele já não faz mais a diferença, ele perdeu o prazer em existir. O que significa isso? Se nós não estamos sendo a diferença no ambiente que nós estamos chegando, significa que nós não estamos representando Cristo. Significa que nós já perdemos o sabor. Significa que nós já não somos mais o sal. E uma coisa que você precisa entender é que o cristão ele faz a diferença por completo no ambiente. Por exemplo, se ele trabalha numa empresa onde todo mundo reclama, ele leva o quê? A paz. Olha só que engraçado isso. O cristão, se ele trabalha numa empresa onde todo mundo reclama, ele não vai ser igual. Ele vai ser a diferença. Em uma família que muitas vezes está brigando, ele leva o quê? A paz. Ele leva a diferença. Em um ambiente, muitas vezes, onde está todo mundo se zombando, todo mundo se prejudicando, ele faz o quê? Ele faz a... Vamos lá, me ajude a pregar aqui. Estão aqui? Amém? O cristão, quando ele está numa empresa, ele é o sal. Então, se todo mundo reclama, o cristão vai reclamar também? Se dentro de uma família está todo mundo brigando, vai brigar também? Vamos lá, seja mais sincero. Se está todo mundo brigando, você vai fazer o quê? Você vai brigar? Você vai ser o quê? Você vai ser o quê? A paz. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus ele não nos chamou para ser muito, mas também nem para ser menos. Deus nos chamou para ser a medida certa para os ambientes que nós chegamos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus trouxe você aqui nessa noite para você ouvir que você ainda pertence a um reino dos céus e você ainda é sal aqui nessa terra. Vou falar de novo para repetir, Deus te trouxe aqui para você ainda entender que você não é comum,
Você é sal, e sal ele é o tempero que o mundo precisa. Você é aquele que a tua casa precisa para ser a resposta que está precisando. Você é aquele que Deus te levantou para dentro da tua empresa, você será a diferença. Eu vou falar de novo, Deus te levantou não para ser comum, mas para ser a diferença aonde quer que você chegue. Deus não te fez comum, porque o sal ele é notado, quando falta e quando é, vamos lá, ele é notado quando falta e quando é. Quando eu como um hambúrguer da Kombi que está muito salgado, eu falo na hora pro Du, tem sal demais, não fala, Du? Mas quando não tem sal, muitas vezes eu não reclamo. Só que sabe qual que é o problema, queridos? É que muita gente não vai reclamar de não ver diferença em você, por quê? Porque você já se tornou comum. Está entendendo? Muitas vezes as pessoas não vão reclamar que não sente sua falta, sabe por quê? Porque você se tornou mais o alguém que foi moldado pelo ambiente que você estava, e não por alguém que era responsável por transformar a diferença no ambiente que você pisava. E quando as pessoas não comentam para nós que não sente nossa falta, é preocupante. Por quê, pastor? Pergunta bem, por quê? Porque se elas não sentem a nossa falta, significa que nós já se tornamos comum. E Jesus não nos tornou para ser comum, sabe por quê? O sal é impossível não ser notado. Deus chamou você para que você chegue nos ambientes e as pessoas entendam que ali chegou aquele que carrega a presença daquele que pode mudar todas as coisas. Então, se uma empresa inteira está reclamando, a gente como sal da terra vai fazer o quê? Vai reclamar também? Vamos ser a diferença. Eu lembro que eu estava num restaurante uma vez e estava muito ruim o atendimento, e eu chamei a pessoa para reclamar. Quando ela veio, ela: pastor do céu, é por isso que eu amo ir lá na igreja. Você entende a gente, né? Estou sem funcionário aqui, não sei o quê. Aí eu olhei: minha amiga, o que você precisa? Precisa de ajuda? Sabe, se fosse às vezes no normal, o cara: que está reclamando? O que deu que está demorando tanto? O que está acontecendo? O que estão pensando? Mas a gente precisa lembrar que nós somos aqueles que representam Cristo, e Cristo fazia a diferença nos ambientes que Ele chegava. Portanto, Cristo, quando não tinha comida, fazia o quê? Milagre. Perceba que quando os discípulos chegam para Ele e falam: mestre, tem mais de 5.000 homens aqui, é impossível a gente alimentar. Jesus podia reclamar e falar: meu Deus, como que vocês não se prepararam para isso? Podia? Ele podia reclamar, mas o que Ele faz? O que nós temos? 5 pães, 2 peixinhos, tá bom, é o suficiente. Sabe o que nós cristãos precisamos fazer? Parar de reclamar e começar a ser agente de milagre nos lugares que nós chegamos. Deus não chamou a gente para ser uma igreja comum aqui nessa cidade. Deus chamou você para que as pessoas olhem para você e notem que há diferença em você. Deus chamou você, levantou você não para ser alguém comum. Escute o que eu estou te dizendo. O sal, ele é impossível não ser notado. O que é isso, pastor? É que eu tenho que aparecer? Não, é que eu tenho que diminuir para que ele apareça. Porque quando ele aparece, você chega na medida. As pessoas sentem falta porque elas não olham para você e vê alguém que reclama, mas vê alguém que tem a última palavra. Elas não olham para você e vê alguém que é sempre chato, sempre insuportável. Não, elas olham e elas têm desejo de estar perto de você por causa de quem você é. Não, mas por causa de quem carrega, por causa de quem está com você, da palavra que você tem. É isso que nós precisamos ser. E além do sal levar sabor, viu? Tem aquela até pegadinha, né? Sabor, né? Você não pode ser sabor, crente. Como é que é? Não pode ser sabor, crente. Você tem que ser crente de verdade. O sal, ele tem mais uma coisa, além de dar sabor. No tempo de Jesus não existia geladeira, certo? Sabe o que as pessoas usavam? Essa nem o Vilmar que trabalha com carne sabe. Olha, pega essa, Vilmar. Na época de Jesus, como não tinha geladeira, sabe o que as pessoas faziam para preservar a carne? Nossa, que igreja inteligente, intelectual. O senhor já sabia, seu Vilmar? Pensei que eu era o único. Vamos lá. A Bíblia menciona que na época de Jesus não tinha geladeira, certo? Não tinha. O que eles usavam para preservar a carne? O que eles usavam? E o sal, ele não permitia que a carne apodrecesse. Olha só que engraçado isso. Na época de Jesus não tinha geladeira, então se usava
Eles envolviam a carne com sal, para que a carne não apodrecesse. E nós vivemos em um mundo onde cada dia mais está acontecendo o quê? Deteriorado. Isso. O mundo está o quê? Jaz maligno. É só coisa ruim acontecendo. É só coisa perversa. Cada dia mais a gente olha as notícias e vê notícia ruim. Você abre os jornais, filho matando pai matando filho, filho abusando de filha, pai abusando de filhas, pai abusando de filhos. A cada dia mais as coisas estão ficando pior. Estou falando verdade ou não? Cada dia as coisas estão ficando pior. Só que olha que engraçado, na época de Jesus não existia geladeira. O que eles usavam? O sal era usado para proteger, para não apodrecer a carne. Sabe o que significa isso, queridos? É que nós cristãos, nós não acompanhamos a destruição, nós somos aqueles que impedem que ela avance. Vou falar de novo. O sal protegia a carne dela não. O mundo está apodrecendo, certo? O mundo está apodrecendo, sim ou não? Cada dia as notícias são. Deus nos levantou para sermos aqueles que nós não participamos da destruição e além de mais, nós impedimos que ela avance. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Estão aqui? Deus te levantou, sabe para quê? Para você não acompanhar a destruição, mas para que você seja alguém que impede que a destruição do mundo avance. Como assim, pastor? Você é alguém que envolve a sua casa e não permite que o diabo entre dentro dela. Você é alguém que envolve os seus amigos e não permite que o diabo destrua eles. Você é alguém que é sal. O que o sal faz? O sal protege para que a carne não apodreça. Deus está dizendo: eu levantei vocês para ser aqueles que protegem as suas casas. Vocês protegem as suas famílias. Vocês protegem o seu emprego. Vocês protegem os seus amigos. Deus nos levantou para isso, igreja. Mas pastor, como que se faz isso? Como que num tempo de crise, num tempo de destruição, num tempo tão difícil, num tempo onde as notícias são ruins, como que eu faço isso? Como que eu sou o sal que protege? Olha para a vida de José. José foi o sal quando esteve na casa de Potifar, foi o sal quando esteve na prisão, mas também permaneceu sendo sal quando estava no palácio. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Vai existir momentos em que você vai precisar ser alguém que blinde, para que não apodreça. E talvez você pense para mim: mas pastor, como é que eu vou fazer isso em tempo de crise? Como é que eu vou fazer isso, sendo que a minha vida está se destruindo, que a minha casa não está fácil, se as minhas finanças estão difíceis? Deus está falando uma coisa para você. José permaneceu sendo sal quando estava ruim, depois ele permaneceu sendo sal quando estava pior, mas ele permaneceu sendo sal quando estava sendo governador. O que significa isso? Você vai permanecer sendo sal em tempo de crise, porque o teu deserto vai chegar ao fim e a terra prometida vai chegar na sua vida. Vou tentar exemplificar melhor. Aqueles que decidem permanecer sendo a diferença quando a crise chega, são aqueles que Deus levanta, porque Deus sabe o coração que você tem, e Ele sabe que não é um governo que vai mudar a tua história. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque a crise está chegando na sua casa, na sua família, no seu casamento, que você vai permitir que se destrua. Pelo contrário, você é aquele que envolve, você é o sal que protege. Para quê? Para que a podridão do mundo afora não entre dentro da sua casa, mas que a sua casa seja a diferença, para ser o quê? Uma luz em meio ao deserto, uma luz em meio a pastor, mas está difícil. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas Deus vai te fortalecer para que você vença a guerra com as armas corretas. Sabe, igreja? É igual você pensa: poxa, mas pastor, como que eu vou permanecer protegendo minha casa, proteger minha família, para que não aconteçam as coisas ruins? É só você não ficar olhando para o cenário atual. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque não sabe o que quer da vida. E quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E o maior problema é que dentro da igreja tem muita gente assim. Tem aceitado qualquer coisa, por quê? Porque não sabe mais em quem tem crido. Não sabe mais em quem está a confiança. A gente olha para a vida das pessoas e pensa: nossa, mas está tudo, olha, a vida daquele ali está muito maravilhosa. Mas você não sabe às vezes o percalço que a pessoa está tendo para se manter de pé. A diferença é que talvez ela saiba em quem ela tem crido, e ela entendeu que o momento de crise não é o seu destino final, é a preparação de Deus para a concretização do propósito sobre a sua vida.
Deixa eu te dizer isso. O dia mau não é o teu destino final. Você não vai ficar a vida inteira passando por dias difíceis. Não vai ser a vida inteira uma vida de deserto, não, cara. Olha quando Deus levanta Neemias como um reconstrutor. Quando chega a notícia para Neemias que os muros tinham sido derrubados, o que ele faz? Ele chora. Ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, ele fica pensando, meu Deus, como que Deus permitiu que os muros fossem derrubados? E a Bíblia menciona que ele chora por 3 meses, até que ele toma uma atitude de falar com o rei. Sabe o que o rei pergunta para ele? Neemias, tu pode até ir, mas quando tu volta? Talvez na cabeça de Neemias ele nem voltaria. Talvez ele estava pensando, poxa, vou passar quanto tempo construindo, reconstruindo? Mas quando o rei fala isso para ele, o rei dá um alerta para Neemias, falando que, Neemias, tu pode até ir reconstruir aquilo que foi perdido, mas o teu deserto não é o teu destino final. Quando que você volta? Sabe o que significa? O deserto tem data de início, mas também tem data de final. Eu vou falar de novo. E quando o rei fala para Neemias, ei, quando que você volta? Ah, eu vou voltar em 3 meses. Tá bom, por quê? Ele estava sinalizando, você vai voltar para reconstruir algo, mas você não vai para ficar na destruição. Sabe o que Deus está dizendo para a gente nessa noite? O deserto e o tempo de muitas vezes de dificuldade na nossa vida tem data de início, mas também existe uma data de final. Agora quem vai decidir pôr um final? Eu e você. Sabia disso? Porque quando nós vamos reconstruir nossa vida, quem decide como que vai reconstruir somos nós. Existem coisas que Deus não pode fazer por você. Coisas que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Coisas que eu preciso fazer por mim, Deus não vai fazer por mim. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que se existisse 1000 passos nos separando de Deus, Deus daria 999, o último Ele deixaria por nossa conta. Porque é uma decisão. É uma decisão reconstruir. É uma decisão ser lanterna. É uma decisão ser sal. É uma decisão ser luz. Mas se você está esperando uma oportunidade melhor para se tornar o sal, às vezes fala, pastor, mas quando eu for promovido lá no emprego eu vou mudar. Você nunca será. Deus não trabalha com troca. Tem gente que fica sempre nesse lenga-lenga de querer trocar com Deus. Quando Deus me der eu vou fazer. Quando Deus fizer eu vou fazer. Quando Deus me prosperar, irmãos, quando tu ficar nesse papo de quando Deus fizer, Deus não vai fazer. A nossa vida com Deus é uma entrega, primeiro nós entregamos. Quando nós ouvimos que é melhor servir do que ser servido, é melhor dar do que receber, é que muitas vezes nós estamos esperando receber algo para depois dar, e Deus não trabalha assim. Deus não está esperando. Espera aí, deixa eu raciocinar melhor. TDAH é difícil, irmãos, às vezes é. Deus não trabalha da maneira em que primeiro Ele vai tirar, depois você vai. Não, queridos, é o contrário. Você precisa determinar que você é o sal no ambiente que você está, independentemente da circunstância. Você é a diferença, independente da circunstância. Você é a luz, independente da circunstância. Você não pode fazer uma troca com Deus. Deus, quando o Senhor fizer, eu vou mudar. Não. É falar, Deus, eu vou fazer minha parte, independentemente se o Senhor fizer. Porque se o Senhor me dá, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der, o Senhor continua sendo Deus, e amém. Mas nós estamos trabalhando com troca. E é por isso que muitas vezes as coisas da nossa vida não têm mudado. Porque a gente tem permanecido sendo o quê? Sem sal. A gente vira um cristão que muitas vezes vem na igreja no domingo, mas na segunda-feira é pior do que muita gente que não está na igreja. Eu já vi crente pior que gente que não é crente. Já vi, irmãos. Crente que julga, crente que acha problema em tudo, crente que reclama de tudo. Cara, o que adianta vir na igreja domingo? Sério? O que adianta estar na igreja domingo se na segunda-feira muitas vezes somos pior do que os que não é crente? Uma vez eu li uma história em que um pastor, ele vivia convidando um vizinho para ir na igreja. E o vizinho falou para ele assim: pastor, eu estou lendo um livro, e quando eu terminar de ler esse livro eu vou para a igreja. O pastor, não, que livro é esse? Depois te conto, pastor. Passou uma semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Do nada,
O cara entra dentro da igreja, no final do culto aceita Jesus, olha o pastor e fala: a partir de hoje, pastor, pode contar comigo, eu estou aqui. Tá, mas como assim? Terminei meu livro ontem. O cara ficou: uau, mas por favor me fala que livro é esse? Eu estava lendo a tua vida, para saber se esse Jesus que você pregava era tão bom o suficiente para eu vir para cá. Já parou para pensar que o único evangelho que muitas pessoas vão ouvir é o você? Já parou para pensar que às vezes o evangelho que as pessoas vão ouvir, o Jesus que elas vão ver vai ser você? E o que nós estamos sendo? Porta da igreja para fora. Estamos sendo sal? Ou já se moldamos nos ambientes? E aí chegamos no ambiente de mentira, viramos mentirosos. Chegamos no ambiente de engano, viramos enganador. Eu ouvi um testemunho tão lindo do Brian sexta, que ele falou que ele começou no emprego novo. E aí ele contou: quando o gurizada me olhava e falava assim: mas você é diferente. E ele falava assim: eu sou crente. Deu para ver. Aí teve um outro rapaz que falou: mas eu também sou crente. Você é crente? Com aquele olhar de espanto: você? Você? Sabe? É engraçado, queridos, mas é ruim. Porque já parou para pensar que muitas pessoas olham para dentro, muitas vezes para a gente, e não sente vontade de servir esse Jesus que nós servimos, porque a nossa vida não reflete Cristo? Já parou para pensar qual que é o testemunho que você tem dado? Qual que é o testemunho que eu tenho dado? Quando eu vou nos lugares, eu morro de medo de parecer antipático, de parecer, porque não é eu, é o Jesus que eu prego. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente não para olhar para isso. Não paramos para pensar que a nossa vida talvez seja o único evangelho que alguém lá fora ouça. Talvez a nossa vida seja o único evangelho que quem está lá fora veja. E qual que é o evangelho que elas estão vendo? Um evangelho que leva esperança? Um evangelho que leva cura? Um evangelho que gera milagres? Ou elas olham para dentro de nós e veem um evangelho que não vale a pena ser seguido? Para pensar. Vale a pena servir a Jesus ou não? Vale a pena servir a Jesus ou não? Então por que apenas 10, 12% de lares ainda é crente? Significa que nós ainda não estamos sendo um reflexo do Cristo que nós dizemos que servimos. Por que muitas vezes a nossa família inteira ainda não se converteu? É porque talvez elas olham para nós e não veem um exemplo suficiente para servir a Jesus. Sabe qual que é a pergunta que eu mais faço? Por que a vizinhança inteira da igreja ainda não serve a Jesus? E eu tenho orado muito sobre isso e eu falo: nós precisamos ser o reflexo primeiro dentro. É esse bairro ser tomado pelo poder de Jesus que essa igreja prega. Mas sabe o que eles notam? Nós. O que a igreja está fazendo por aqueles que mais necessitam? Hoje nós podemos dizer: tudo que a Bíblia manda nós fazemos. Mas e dentro da sua casa? Já parou para pensar se tua família não está apaixonada por Jesus? Muitas vezes a responsabilidade é sua, é minha. Mas a gente é profissionais em terceirizar a culpa. O problema é do líder, é do pastor, é da pastora. A gente tenta achar um culpado para o quê? Para jogar a responsabilidade que é nossa. Já parou para pensar que se os ambientes que nós estamos indo não estão sendo transformados, a responsabilidade é? Responda: é. Sabe, irmãos, uma mensagem tão simples, mas tão objetiva. E sabe quando que o sal perde o sabor? Vamos usar um exemplo da empresa. Quando você se torna alguém comum. Sabe quando o sal se perde o sabor na família?
quando você não é mais conhecido com aquele que traz paz, mas com aquele que gera tormento, que gera problemas. Sabe quando que o sal perde o sentido no meio dos amigos? Quando os teus amigos olham para você e não vê um exemplo de um Cristo a ser seguido. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou claramente para ser aqueles que não permitem que a destruição que está lá fora comece a entrar dentro. Escute o que eu vou te falar. Deus chamou você para ser um responsável por frear essa destruição lá fora. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, e eu digo que nós somos os responsáveis por voltar a aquecer o amor daqueles que têm se esfriado. Deus chamou você e eu para sermos aqueles que não vamos permitir que aquela destruição continue. Nós vamos ser uma voz que clama em meio ao deserto. Vocês estão aqui? Estão aqui ou não? Ei, Deus chamou eu e você para sermos aqueles que são responsáveis por não permitir que toda aquela maldição que está sendo pregado fora, que a destruição que está sendo pregado lá fora comece a chegar para dentro. Pelo contrário, nós seremos aqueles que vamos proteger nossa casa, e nossa casa será um lugar aonde vai ser um refrigério para aqueles que precisam de paz. Ou a nossa vida vai ser um refrigério para aqueles que precisam de paz. A nossa vida vai ser a vida que vai iluminar, que vai dar direção, que vai ser o quê? Vai ser aqueles que vão temperar aquilo que está sem sabor. Sabe, Deus está nos chamando para isso. Eu falava quarta no GC, falava, gente, quem tem sido você? Aquele que tem levado a boa notícia ou aquele que tem levado a má notícia? O que tem saído da sua boca? Crente que fala palavrão, da onde isso, irmãos? Ah, mas pastor? Não é mais, mais pastor. Da nossa boca flui um rio de águas, e a boca fala aquilo que o coração está cheio, Se você é alguém que não consegue limpar a sua boca, significa que o problema está dentro de você. Não é comum um cristão falar palavrão, não é comum um cristão xingar. Ah, mas quando eu me estresso, e daí? A Bíblia fala que você pode irar, mas não peque. Falar palavrão é pecado, xingar é pecado. E é isso que são os pequenos detalhes que têm nos impedido de ser sal. É esses pequenos... Irmãos, você sabia que o mundo espiritual funciona com palavras? Quem que sabia disso? E sabia que muita gente, quando começa a falar, eu estou ferrado mesmo, eu estou lascado mesmo, você está profetizando que você vai ficar assim? Nós precisamos ser o que? O sal em tudo. É você ser alguém que leva a boa mensagem. É alguém que não olha para a situação atual, mas é alguém que profetiza. É alguém que não vive apenas no hoje, mas é alguém que profetiza porque sabe que o amanhã vai ser diferente. Deus nos chamou para isso, igreja. E tem mais. Olha só. O sal, quando toca a ferida, ele arde. Sabe o que Deus chamou você para ser? Alguém que não carrega só aquilo que é prazeroso, mas carrega aquilo que faz diferença, e muitas vezes vai doer na vida de alguém. O sal, quando toca uma ferida, dói, mas ele cura. Deus chamou você para carregar uma verdade, que você vai entrar em ambientes, talvez que você vai ter que falar coisas que vai doer, mas são coisas que vai gerar cura na vida de outras pessoas. Vai ser algo que vai gerar cura na vida de outras pessoas. Sabe por quê, queridos? Quando um cristão vive corretamente, olha só, quando um cristão vive corretamente, algumas pessoas ficam, sabe o quê? Desconfortáveis. Não porque você critica, mas porque você carrega uma vida que denuncia o pecado que muitas vezes elas vivem. A tua vida precisa denunciar o pecado dos outros para eles quererem deixar o pecado de lado. A tua vida precisa ser uma vida que carregue uma mensagem. Que mensagem? Que denuncia o pecado, que faz pessoas quererem deixar de viver o que estão vivendo, para viver aquilo que você vive. Sabia disso? E olha só, queridos, quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo,
Antigamente, quando não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, sabe como que as embarcações se localizavam? Com um farol. Um farol que ficava quilômetros e quilômetros de distância. Era aquilo que chamava atenção para as embarcações, para elas chegarem até o porto, ou para elas saberem que ali tinha o quê? Pedra, montanha. A luz servia como direção. A luz servia como? Antigamente, aquilo que guiava os navios era... O que era mesmo que eu falei? Farol. E só para saber se estão aqui. Estão aqui ou não? Amém? Posso continuar? Vamos lá. Antigamente, o que guiava os navios era o farol. Então o farol era responsável para o quê? Para dar direção. Quem estava perdido olhava para onde? Para o farol. Quando a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, significa que Deus nos chamou para sermos direção e para ser luz para aqueles que estão nas trevas. Vou falar de novo. Quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sabe o que significa? O farol era usado para dar direção para aqueles que estavam perdidos. A minha e a sua vida, ela tem que servir como direção para aqueles que estão perdidos. A minha e a sua vida precisa ser como direção para aqueles que estão perdidos. Vou repetir. A minha vida e a sua vida precisa ser uma luz. Que luz é essa? Luz que dá direção, luz que traz salvação, luz que quando se acende as trevas não conseguem mais permanecer. E sabe o que é uma coisa engraçada? É que a luz não faz barulho, mas aonde ela chega, ela denuncia a escuridão, porque com um toque, ela gera claridão. Você não precisa ficar falando, você não precisa ficar querendo ser o bonzão, você só precisa refletir Cristo, e nos ambientes que você chegar, as pessoas veem que ali chegou a luz. Que luz é essa? A luz que resplandece em meio às trevas, a luz que gera esperança, a luz que gera direção, a luz que guia, a luz que... Sabe, queridos, que encontram casamentos perdidos, lares destruídos, pessoas com as finanças acabadas, pessoas fracas na fé, e elas olham para você e vê o que? Luz. Olham para você e vê o que? Direção. Que luz que nós estamos sendo? A luz que leva as pessoas de volta para o caminho? Ou a luz que é responsável por colocar elas na perdição? Por quê, pastor? Porque tem muito crente que acha que ser luz é ser especialista em julgar. Deus nunca falou isso. Ser luz não é você ficar julgando, mas é você chegar em ambientes que estão escuros e automaticamente a tua vida se tornar uma luz para o ambiente que você chega. Uma coisa que mais me motivou uma vez, um testemunho que eu ouvi. Eu e a Jenny fomos fazer uma visita e depois a pessoa mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, só de vocês terem vindo aqui na minha casa, as coisas que já mudaram. Já sei o que eu vou fazer, assim, assado. E eu falei, graças a Deus, e respondi para ele: cara, nunca foi por ser eu, mas é através da gente. Nunca é porque eu e a Jenny somos bons, mas é através da gente. E naquele dia eu entendi uma coisa, queridos: o Evangelho vai muito além de palavras. O mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. O mundo quer ver Jesus, porque falar qualquer um fala. Para falar, você bota um coach e falar que ele vai pregar 35 vezes melhor que eu. Muita gente vai chorar, muita gente vai rir, muita gente vai sair daqui talvez muito mais animada, mas amanhã não vai saber o que fazer. Por quê? Porque não é as palavras, é aquilo que você carrega, é a luz que você tem. E não é porque talvez você não é alguém que serve na igreja, que você não é voluntário, não é porque você não tem algum cargo, que você não tem a responsabilidade. Pelo contrário, só de você estar aqui nessa noite, você já precisa ser luz lá fora, você já precisa ser direção lá fora. Muita gente fala: pastor, quando eu for voluntário eu vou mudar. Não, você não precisa ser voluntário para mudar, porque o que muda você não é ser voluntário, o que muda você é você ter um encontro real e genuíno com Jesus. É o encontro real e genuíno com Jesus que você volta a ser luz e você volta a ser direção. E sabe, queridos, muitas vezes nós não estamos conseguindo ser lanterna na nossa vida. O que é ser lanterna? Lanterna faz o quê? Clareia. E olha só que engraçado,
Coloca para mim Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Olha só. Portanto, cuidado, para que a luz que está no seu interior não seja... E o 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre... Coloca Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é o quê? E luz para o... Vamos ler junto? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Provérbios 4, 23. Coloca para mim Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele o quê? Deus nos chamou para ser lanternas. Deus nos chamou para ser sal. Mas muitas vezes nós não estamos conseguindo ser sal da terra e luz do mundo, porque dentro do nosso coração não tem fluído aquilo que vem de Deus. E uma das coisas mais importantes que você precisa se atentar é que, olha o que está dizendo a palavra. Na minha versão fala sobre tudo o que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que é isso, queridos? É que dentro do nosso coração vai nos dar o ânimo para sermos sal e para sermos luz, ou para nós sermos trevas. E uma das coisas que tem muitas vezes feito com que a gente não tenha entendido o porquê que nós não estamos conseguindo caminhar nesse caminho, é porque existem algumas luzes que acendem dentro de nós que precisam ser resolvidas. Que luzes, pastor? Às vezes ansiedade, medo, crise, depressão, desânimo, casamento. Nossa vida é como se fosse um painel de um carro. Perceba que quando um carro dá problema, acende uma luz lá, sim ou não? E aquela luz significa que você precisa fazer o quê? Uma revisão. Certa vez eu peguei um Uber, e quando eu estava andando nesse Uber, foi tão engraçado, porque eu olhei dentro no painel dele, tinha uma fita isolante. E eu, curioso que sou, fui andando, mas até que eu não resisti. Eu falei, amigão, por que tem essa fita isolante no teu painel aí? Ele, cara, é que tem uma luz de injeção eletrônica acesa e eu estou sem dinheiro para arrumar. E eu sou agoniado com luz. Então eu botei uma fita isolante para eu não ver ela. Eu falei, tá, mas o problema está ali. Sim, o problema está ali. Não arrumei. Eu falei, tá, mas é falso isso? Sim. E sabe o que eu pensei naquele dia? É que muitas vezes, na nossa vida, a gente está fazendo igual. A gente está fingindo que está tudo bem, porque não quer parar para reparar o problema que está tendo. Muitas vezes a gente finge que está tudo bem, sendo que não está. Muitas vezes a gente finge que não tem nenhuma luz acesa, e tem alguma luz acendendo. E sabe qual é o pior, queridos? O carro, quando ele acende alguma luz, ele perde força. Quando acende a luz da injeção, o carro fica fraco. Quando acende a luz da bateria, o carro não pega. Na nossa vida, muitas vezes está acontecendo isso. E aí você fica fingindo que está tudo bem, mas você já não consegue mais ser sal, não consegue mais ser luz. Por quê? Porque dentro de você tem luzes que precisam ser resolvidas. Dentro de você tem coisas que ainda não foram resolvidas, que precisam chegar a uma solução. Muitas vezes nós fingimos que está tudo bem, e não vai ser fingindo que está tudo bem que vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor e muito carinho. Tudo aquilo que você não resolve hoje, amanhã vai voltar pior. Tudo aquilo que você não resolve hoje, amanhã volta pior. E sabe quando que é voltar pior? Muitas vezes volta mais forte. E são essas coisas que têm impossibilitado você de ser alguém que reflete Cristo na sua vida. Muitas vezes falam para mim, mas pastor, eu não tenho mais vontade de ser salvo porque eu estou desanimado. O desânimo tomou conta de mim. As circunstâncias da vida tomaram conta de mim.
A frieza espiritual tomou. Irmãos, não é feio você chegar e falar: pastor, eu não consigo orar, eu estou frio. Não é feio você chegar e falar: pastor, eu preciso de ajuda no meu casamento, está tudo errado. Feio é você deixar chegar no ponto que não tenha mais conserto. Sabe, tem muita gente que finge que está tudo bem até chegar ao ponto que não tem mais conserto, igreja. São luzes que vão se acendendo no decorrer da caminhada, que você vai fingindo que elas não estão acesas, mas uma hora vai dar errado. Sabe por que tem muitos filhos que não querem mais servir a igreja, não querem mais servir a Deus, não querem mais pisar numa igreja? Porque viram o pai e a mãe a vida inteira sofrendo. E aí falava: poxa, viver esse evangelho que meu pai e minha mãe viveram a vida inteira de sofrimento. Queridos, todas as luzes que estão acendendo dentro de você precisam ser resolvidas. E sabe de uma verdade? É que muitas vezes a gente não resolve por quê? Porque a gente acha que Deus vai nos julgar, porque a gente acha que Deus vai nos crucificar, porque a nossa imagem de Deus é um Deus sentado no alto trono, com uma barba branca, julgando o que a gente faz de certo e faz de errado. E não tem nada a ver com isso. Deus nunca foi um Deus de regulamento. Deus é um Deus de relacionamento. Como assim, pastor? Você é transformado na medida que você se relaciona. E as luzes que estão acesas, elas não podem ser simplesmente esquecidas, pelo contrário, tem que ser resolvidas. Você nunca vai conseguir ser uma lanterna e ser uma direção para alguém enquanto você estiver perdido. Escute o que eu vou te dizer: você nunca vai conseguir ser alguém que dá direção para os outros enquanto nem você sabe o caminho que tem que seguir. Tem muita gente querendo dar conselho na vida dos outros, sendo que não está construindo nada. É tempo de você parar e olhar para dentro de si, cara, e ver o que eu preciso mudar, o que dentro de mim precisa ser resolvido, o que dentro da minha cabeça precisa ser transformado. Cara, quando o apóstolo Paulo está dizendo que não se amolde aos padrões desse mundo, mas sede transformadores, está dizendo que não se moldar muitas vezes não é você fingir que está tudo bem, mas é você permitir que Deus faça dentro da sua cabeça uma transformação para que você não se amolde aos padrões terrenos. É você ser diferente, mesmo que todo mundo está dizendo para você ser igual. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, é você resolvendo essas luzes internas. Pastor, como que eu vou ser luz? Como que eu vou ser sal? É primeiro você resolvendo as coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. É você muitas vezes sanar aquilo que tem roubado a sua alegria. É você resolver aquilo que tem tirado sua esperança. É você resolver aquilo que tem gerado sentimento ruim em você. Sabe o que é isso, igreja? Me dá de presente sua atenção aqui, por favor. É você admitir que tem luzes internas que precisam de atenção. É você olhar para dentro de você e muitas vezes entender que o ambiente que você está, você não pode mais frequentar. É você parar de querer ser o bonzão e achar que está tudo bem, e reconhecer que muitas vezes o teu orgulho vai precisar ser quebrado. É você se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, até aqui eu tentei ser aquilo que eu não sou, mas eu não aguento mais. A Bíblia fala em Salmos 23 que o Senhor é o meu pastor e o quê? Sabe o que isso significa? Não é que te faltará comida, não é que te faltará carro, não é que te faltará dinheiro. Está dizendo que Ele não irá te faltar. E se você tem Ele, nada mais você precisa, porque Ele é suficiente para tudo. Deus chamou você para ser uma luz que brilha. E sabe o que está acontecendo? Muitas vezes você não está conseguindo brilhar, porque você está sobrecarregado com sentimentos, com traumas, com feridas, e isso tem roubado a sua identidade de filho. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? A maior verdade é que Jesus, Ele se importa com as luzes que tem acendido aí dentro. Jesus não quer que você coloque uma fita para fingir que está tudo bem. Jesus não quer que você coloque uma máscara para fingir que está tudo bem. Pelo contrário, Ele quer que você admita aonde Ele precisa entrar dentro da sua vida, para que você volte a ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele quer saber que área que Ele precisa voltar a atuar. Sabe, é você chegar e reconhecer as tuas fraquezas, porque a Bíblia diz: diga ao fraco eu sou
Porque não é na sua força, é a força dele que te capacita, é a força dele que te renova, sabe? Salmos 23, além de falar que ele é o nosso pastor, ele vai nos lembrar que, como um bom pastor, ele nos guia por águas tranquilas e nos leva por pastos verdejantes. Jesus chamou você para ser luz, Jesus chamou você para ser sal, mas você só vai conseguir ser a luz do mundo e sal da terra quando as luzes internas dentro de você, de ansiedade, de medo, de crise, de dor, de sofrimento, forem apagadas. Jesus não te julga pela quantidade de erros que você teve. Jesus não te julga pelo seu passado. Pelo contrário, Ele está disposto a reconstruir sua história na medida em que você decida pedir ajuda para Ele.